Para começar o nosso suplá, eu escolhi essa linha aqui, que é fio de malha branco. Vou usar uma verde e uma rosa também para fazer as tulipas, tá? Antes que vocês me perguntem, ela é uma linha da marca Himalaia. Eu compro aqui em São Paulo, no Armarinho Cerqueiras, que fica na Zona Sul, mas eles também vendem online. Eu não tenho parceria com eles, tô só falando porque sempre vocês me perguntam, tá? Esse daqui é um fio residual, tá? Ele custa cerca de R$ 15, então ele sai mais em conta. E para começar a fazer o nosso trabalho, nós vamos fazer um círculo mágico. Eu faço o círculo mágico dessa forma, junto aqui, ó, faz uma orelhinha, laço a agulha, passo por dentro dessa orelhinha, puxo e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. E aqui eu faço uma corrente, para imitar um ponto alto. Eu vou trabalhar uma base bem simples de pontos altos, tá? Então, e eu vou deixar todo o charme para as laterais do susplá, porque é a parte que realmente aparece, porque o prato fica em cima, né? Então, não vai dar para aparecer a parte central, só vai aparecer as bordas, o contorno, que é onde a gente vai fazer o charme com as nossas florzinhas ali. Ah, mas é um suplá, pode ser usado para outra coisa? Pode. Aqui em casa mesmo eu uso para fazer decoração, para colocar como toalhinha de mesa, outros tipos de suplá. Dá para colocar em almofada, dá para colocar o fio de malha. Com o fio de malha já é um pouco mais complicado porque ele é mais grosso, né? Mas dá para fazer quadro, para colocar pendurado na parede, dá para fazer muitas coisas. Eu vou colocar aqui umas fotos, umas ideias de tudo que dá para fazer com essa ideia de suplá, tá? Eu vou fazer aqui uma quantidade que fique suficiente de pontos até fechar o meu círculo. Quantos foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Cheguei aqui no finalzinho dos meus 14 pontos, aumentei a minha laçada. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto que tá deitado, tá vendo? Não é esse aqui que eu fiz a correntinha pra imitar o ponto alto, é o próximo. Passo. Isso. E agora eu vou dar uma ajustada aqui pra ficar do tamanho da correntinha, porque esse aqui vai imitar uma correntinha, tá? E agora, gente, a gente vai trabalhar com pontos altos, como eu falei nessa base. Só que a diferença aqui é que eu vou trabalhar pontos altos dentro do ponto, como se fosse um ponto centrado, né? Geralmente a gente trabalha o ponto baixo centrado, aqui a gente vai trabalhar o ponto alto centrado. Então, olha só onde a gente vai pegar. Bem aqui, ó. Puxei aqui, como é o primeiro ponto, a gente faz um ponto baixo e uma correntinha pra imitar. Ó, agora eu laço, vou no mesmo lugar e faço mais um ponto. Por que que eu vou pegar esse ponto centrado? Porque a gente tá fazendo um supply que é que ele fique bem retinho, bem redondo. Então, com esse ponto centrado, ele fica mais retinho, mais certinho, mais redondinho. Corre menos risco de emborcar, tá? Ó, como já fica. Você vai sentir aí a diferença. Então, se eu fiz 14 pontos na primeira carreira, aqui na segunda vão ser 28, porque eu vou fazer 2 pontos em cada um. Pegando aqui na cabeça do meu ponto, ó. Aqui tá as correntinhas, eu vou pegar aqui, ó. Bem fácil, bem tranquilo, 2 pontos em cada ponto. Olha só, pessoal, como fica bem legal. Ele não fica marcando as carreiras, eu gosto bastante desse efeito, eu acho que fica bem bonito. E agora eu vou fechar aqui esse último ponto para finalizar a carreira e vou começar uma nova carreira fazendo, pegando no mesmo lugar, tá? Coloca aqui. Primeiro, você coloca aqui já na agulha o ponto, porque daí quando você colocar aqui dentro, ó, ele já vai vir torcidinho e aí fica mais parecido com um ponto alto. Ui. Aqui e uma corrente. Agora, a gente vai fazer um ponto
com aumento, outro ponto sem aumento, tá? Esse primeiro aqui eu vou deixar sem aumento. O próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos em um só. Próximo ponto, um ponto. E sempre pegando ali, né, na cabecinha do ponto, gente, que é pra fazer o ponto centrado, tá? Então, a gente vai fazer esse aumento aqui. Um sim, um não, um sim, um não. Então, eu faço 2, 1, 2, 1. E vou seguir assim essa carreira inteira. Estou indo aqui pra minha terceira carreira e eu vou falar uma diquinha aqui pra vocês que é bem importante, que é onde a gente vai fazer esses aumentos agora, tá? Agora, eu vou fazer 2 pontos sozinhos e um com aumento. Na carreira anterior, eu tenho aqui, ó, um aumento, um ponto sozinho. O meu aumento tem que ser exatamente no lugar onde está o meu ponto sozinho, tá? Porque isso vai deixar o trabalho circular. Se você fizer aumento sobre aumento, tem uma tendência de criar uma ponta. Não sei se vocês já repararam, às vezes não fica tão circular, fica uma pontinha assim saindo, tá? Então, o segredo é fazer sempre aumento onde tem um ponto único, não fazer aumento sobre aumento, tá? Então, aqui já tem um aumento, eu não vou fazer aumento. Eu vou fazer apenas um ponto baixo, ou, na verdade, um ponto alto, né? Mas aqui eu vou fazer o baixo, uma correntinha, No próximo, a mesma coisa, pegando aqui sempre na cabeça, tá? Do ponto. E agora, no ponto que tá sozinho, eu vou fazer o aumento. Ó, esse ponto tá sozinho, é ele que eu vou fazer o aumento aqui. 1 e 2. E essa carreira inteira vai ser assim: 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos, um aumento. Aqui, na carreira de baixo, ó, era o aumento, tá vendo? Então, é ponto sozinho. E agora, aqui era o sozinho, é onde a gente vai fazer o aumento. E aí, a gente vai seguindo assim, tá? Pra ficar certinho até o fim da carreira. Cheguei aqui no final da quarta carreira agora, e o ideal é fechar e a gente continuar seguindo. Aí, nós vamos seguir agora fazendo 3 pontos e só depois um aumento. Então, como que eu vou fazer esses 3 pontos? Eu vou fechar essa carreira e já vou começar com um ponto e depois já um aumento. Então, eu vou fazer um ponto e um aumento. Aí você fala, ué, mas vai faltar ponto. Quando chegar aqui no final, a gente vai completar. Aí, eu vou fazer um ponto, um aumento. Aí, vai ter o aumento aqui da carreira anterior, eu vou fazer 1, 2, mais um ponto e aqui um aumento. Então, é nesse ponto sozinho aqui o aumento. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos e outro aumento aqui. Então, pra que a gente vai fazer já aqui no segundo ponto um aumento? Para justamente não ficar aumento sobre aumento. Porque se eu fosse fazer 1, 2, 3 pontos, depois aumento, ia ficar aumento sobre aumento, tá vendo? Então, eu vou fazer um aumento, depois 1, 2, 3, aumento, 1, 2, 3, aumento, pra ficar certinho. E aí, gente, vocês vão fazer até chegar no tamanho, que é o tamanho do suplá. O suplá tem em torno de 33, 35 centímetros, tá? Você pode fazer uns 30 centímetros dessa parte branca e depois a gente vai aumentar ainda mais uns 3 a 5 centímetros com a tulipa. Então, eu vou encerrar aqui pra fazer só um modelo pra vocês. Já vou aqui cortar minha linha e vou finalizar aqui, ó. Puxo e vou simular uma correntinha aqui, ó. Passo aqui por dentro também. Ó, aí simula essa correntinha aqui, ó, fica perfeitinho. Aí, aqui a gente só vai prender esse fio aqui por trás, pra ele não ficar soltando. Muito bem, feitos já os 30 centímetros de vocês, a gente vai começar agora a fazer a parte das folhas. Eu escolhi um tom de verde, um verde mais militar, que era um verde que eu tinha aqui. Vocês podem escolher o que vocês quiserem de verde aí. Muito bem, a gente vai escolher aqui um lugar pra começar. Pode ser qualquer ponto, qualquer lugar, tá? E eu vou vir aqui, ó,
Tá vendo aqui a gente tem um ponto alto, a gente tem a primeira parte, aqui que é onde a gente tava pegando na cabeça, e tem depois essa linha aqui cruzada, e embaixo a gente tem um segundo Vzinho. Eu vou colocar a agulha aqui, ó, nesse segundo Vzinho, vou puxar, vou fazer um fio bem alongado e vou fechar, ó. Vai fazer esse efeito aqui. Eu vou voltar no mesmo lugar e vou puxar novamente um fio alongado aqui e fechar. E pela terceira vez, no mesmo lugar, alonga o fio e fecha, tá? Eu vou pular 1, 2, 3, e na quarta, eu vou repetir o mesmo processo, ó, no mesmo lugarzinho aqui. Puxo 1, puxo 2, puxo 3, ó. Essa vai fazer a parte aqui que vai ser as folhinhas da nossa tulipinha, tá? Aqui atrás eu já tô puxando esse fio e prendendo ele pra fazer o arremate. Então, vamos lá mais uma vez, vou pular 1, 2, 3, e no quarto eu venho aqui. Sempre tem que esticar, porque é o ponto alongado, tá? Se você não alongar, vai repuxar seu trabalho. E 3, são 3 folhinhas aqui, tá? Pra fazer a tulipinha. E aí, a gente vai seguir agora fazendo isso em toda a volta do nosso suplá. 1, 2, 3. Pula 3, no quarto, pegando aqui no meio do ponto. 1, tá, no mesmo lugar. 2 e 3. Olha como ficou lindão aqui. E agora eu vou cortar e vou fazer a mesma coisa, eu vou simular aqui a última correntinha, unindo aqui, ó. Passo o fio aqui por dentro e depois passo aqui no meio, ó. E aí, prende ele aqui atrás. Pronto, ó como fica. E olha só que graça que tá ficando, tá? Agora, a gente vai trabalhar as florzinhas do nosso suplá, as tulipas, tá? Pra fazer as flores, gente, eu escolhi essa cor aqui, esse tom de laranja. Mas você pode escolher a cor que você quiser, que sua cliente pediu, que você quiser que decore pra sua casa, rosa, amarelo. Inclusive, você pode mesclar, você pode pegar 2 fios, né? Mas assim você vai ter que trabalhar com um fio um pouco mais fino se você vai trabalhar com 2, tá? E mesclar as cores, ó, pra fazer esse efeito na cor que você quiser. Por exemplo, azul com rosa, né? Amarelo, vermelho, aí você escolhe, dá pra usar a criatividade à vontade. Então, vamos lá agora, eu vou escolher aqui um ponto aleatório. E aqui a gente não faz 3, a gente vai vindo do meio, exatamente aqui, ó. Vamos prender aqui primeiro a nossa linha. E aí, eu vou passar de novo no mesmo lugar e vou aumentar esse ponto, ó. 1. Vou passar mais uma vez. Opa. Vamos escolher aqui, ó, um ponto e vai ser o ponto do meio que a gente vai utilizar. Escolher aqui, né, em algum lugar que você quiser começar. Vou passar no meio, né, naquele pontinho do meio que a gente fez 3. E aqui eu vou só dar um nozinho pra segurar a minha linha. E agora, eu vou puxar, alongar esse ponto e fazer um ponto baixo. Alongo, 2, mais uma vez, 3, mais uma vez, 4 e mais uma vez, 5. Então, são 5 pontos alongados. Eu tirei aqui a minha agulha e eu vou vir aqui na base, ó, do meu primeiro ponto, o primeiro que eu fiz. Vou passar essa laçada aqui, ó. Olha só. Passo aqui por dentro agora desse meinho que se fez, né? E faço um ponto baixo. E vou fazer 2 correntinhas de separação. Agora, eu já vou pro próximo espaço, ó. De novo aqui no ponto do meio, que a gente fez 3, né? Então, vamos aqui nesse ponto do meio. E já vou fazer o ponto alongado, ó. 1,
2, 3, 4 e 5. Tiro minha agulha aqui, volto no primeiro ponto que eu fiz e puxo aqui, ó. Aí, vai se formar um espacinho aqui, ó, tá vendo? Dentro desse espacinho, eu vou puxar e vou fazer um ponto baixo. E aqui, eu vou fazer 2 correntinhas de separação entre um e outro, tá? Se você vê que seu trabalho ficou repuxado, aí você pode fazer 3 correntinhas de separação, tá? Mas aqui eu acredito que 2 vão ser o suficiente. No começo, parece que fica meio repuxado mesmo, mas daqui a pouco ela vai se alinhando, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. E agora vai ser só a repetição por todo o nosso suplá. Vai dar a volta inteira fazendo a mesma coisa. Tirei, venho aqui agora no meio, faço um ponto baixo e 2 correntinhas de separação. Venho pro próximo espaço e repito todo o processo. E aí, no finalzinho, eu vou dar só uma dica bem legal para poder o suplá ficar perfeito. 4 e 5. Então, vamos fazer a volta inteira assim, né? Criando nossas tulipas, florzinhas aqui no nosso suplá, que é o que dá o charme nesse suplá. Olha aqui, pessoal, como tá ficando fofo. Eu acabei colocando 3 correntinhas também de separação, gente, porque achei que tava dando uma repuxada, tá? Aí, aqui no final, eu fiz só 2 correntinhas, porque eu vou finalizar com a terceira aqui, ó. Vou fazer a terceira aqui, unindo os 2. Simulando aqui a correntinha, como a gente tem feito, prendendo ele aqui atrás. Muito bem, agora a dica que eu vou dar pra vocês, que eu falei pra não ficar aparecendo esse contorno aqui, ó, a gente vai empurrar a nossa pétala, ó, de baixo pra cima, a nossa flor, né, a nossa tulipa, aqui o contorno. E quando a gente empurra, automaticamente a flor abre, né, ela sobe e esse contorno aqui desce, ó, ele não fica aparecendo. Então, você vai empurrando aqui, flor por flor, tulipa por tulipa aqui do nosso suplá. E, gente, fica muito bonitinho, mas fica uma graça. Aqui, como eu falei pra vocês, eu fiz o tamanho menor, né? Só para vocês terem um modelo. Aqui vocês podem fazer com ponto baixo centrado também, enfim. E aí, ela fica assim, olha, fica assim muito bonito. E aí, como eu falei pra vocês, aqui vocês podem utilizar como suplá, vocês podem usar como decoração pendurada na parede, pode colocar uma plantinha aqui em cima, usar como centro de mesa, né? Ou alguma decoração na estante, colocar aqui também. Fica bem legal, bem bonito, bem bacana. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar o like e seguir o canal.